A paz do Senhor Jesus seja com todos. Boa noite. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes 7:9, que diz assim: Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Outro versículo me ligou nesse aqui: Ireis e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Porque uma pessoa que se ira facilmente, ela é mais fácil dar lugar ao diabo do que ao Espírito, mais ao Satanás do que ao Espírito Santo. Então, toda vez que você se irá, saiba, você é tolo. Uma palavra também que me lembrou foi Provérbios 22, versículo 24 e 25, que diz: Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Você já viu que no momento de ódio, no momento de ira, você faz coisas que depois você se arrepende pro resto da vida? Já aconteceu? Falando isso também me lembra: não sejam vencidos pelo mal, mas vencei o mal fazendo bem. Porque se eu fizer o mal, porque primeiramente eu sofri, eu vou ser vencido pelo mal que primeiramente eu sofri. Eu tenho que padecer injustamente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano, ensina isso, né? Que por conta da nossa consciência para com Cristo, é agradável a Deus que a gente sofra agravos, padecendo injustamente, porque o Senhor nos deu o exemplo, entendeu? Naquela cruz, ele passou por tudo aquilo por nós. Ele padeceu injustamente. E ele não ameaçava quando ele padecia. Não. Ele tudo sofria calado. Então quem sabe o que não se incomoda pelo que ouve, pelas calúnias que enfrenta, pelo disse-me-disse. Não. Até porque soldado que milita, ele não se embaraça. Ele milita. Porque o soldado que deixa de militar, em vez de ele acertar o alvo, ele vira o alvo e ele é metralhado. Mas o que eu quero deixar o primeiro versículo que eu li aqui, Eclesiastes 7:9. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Ireis e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Porque o que se ira é tolo, e o tolo é o que se ira facilmente. E Provérbios que eu li também, 22, 24. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo. Uma pessoa que facilmente fica irada, tu sabe, às vezes tu fala uma brincadeira, ela não gostou, ela já com arrogância, com ódio, ela fala logo o que vem na mente. Uma pessoa assim, gente, não tem como Deus conceder muito dele, porque ela é mais fácil ela se embaraçar ou até perverter a fé de alguém do que simplesmente ela ganhar aquela alma para o Senhor. Eu falo isso por mim, que eu já fui muito arrogante, e eu luto com isso, reconhecendo isso, me dá um nojo e um ódio de mim mesmo às vezes, entendeu? A fala arrogante, entendeu? A má resposta, entendeu? Em vez de dar uma resposta branda. Porque se eu tiver quebrantado, eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus a falar conforme Ele quer, conforme Ele deseja que eu fale. Eu pergunto: Senhor, como que tu queres que eu cante, como que tu queres que eu pregue, como que tu queres que eu fale, que eu ande, que eu me vista, entendeu? Ele fala. Se eu não me envergonho, não é o que o homem pensa, não é o que o homem acha que vai mudar a minha vida, porque até hoje a teologia de ninguém mudou a minha vida. O que mudou a minha vida foi a palavra dele, então eu tenho que ouvir o que ele diz, o que ele fala, não é o que ninguém pensa e nem o que ninguém acha. Porque o lindo não é dizer eu acho, o bonito não é dizer eu penso, o certo é, assim diz o Senhor. Porque se for diferente disso, eu já digo: guarde o que você acha, o que você pensa na sua língua, do seu dente para trás, para que no dia do juízo final tu não venha dar conta de cada palavra inútil que saiu da tua boca. Porque é por nossas palavras, pelo que sai da boca, a gente é justificado e condenado. Então, preste bem atenção com quem tu anda à tua volta. Se é uma pessoa que se ira facilmente, entendeu? Porque uma pessoa que se ira facilmente, ela é mais fácil dar lugar ao diabo do que ao Espírito Santo. Então uma pessoa que dá lugar ao diabo, ela não tem como te instruir. Eu não sei nem preciso saber. Quem precisa saber é o Senhor. Então apresenta aí as tuas causas, apresenta a Ele o que tu tem passado, apresenta a Ele aí tuas amizades, pede a Ele visão espiritual para que tu venha discernir, ver e entender quem está à tua volta. Isso é, tu vai entender, isso é reconhecer quem está à tua volta, tu ouvindo. Então tu ouvindo, tu vai entender e tu vai saber quem é e quem não é. Os que são e os que não são para estar contigo. Tu vai saber quem te acrescenta e os que não te acrescentam, tu sai fora. No versículo 25 do capítulo 22 de Provérbios diz: para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Porque quando a gente anda com quem não deveria, é o que acontece. A gente aprende os maus caminhos e pode acontecer até da gente cair numa armadilha e ficar preso nela. E aí, quem nos tira? Se não for Deus, meu amigo, nem sei te dizer.
Então eu só quero dizer isso: ireis e não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque a ira ela se abriga no íntimo dos tolos. Então é irado, é tolo. Tolo é irado. Porque por qualquer palavrinha que a pessoa não gosta de ouvir, ela já dá uma má resposta. Vou dar um exemplo. Esses dias eu tava numa esquina, aí uma pessoa passou por mim e fala: tu tá perdido aí, Ricardo? Já dá vontade de a gente falar um monte, né? Mas aí eu fiquei pensando assim: é o modo daquela pessoa dar o bom dia, o boa tarde dela. Às vezes tem coisa que acontece simplesmente pela pessoa não falar algo que se enquadre no nosso ponto de vista, que é: a gente na minha mesa não senta, comigo não anda, aqui não tem que vir, não chama, não convida. Só porque a pessoa não é da maneira que a gente acha que tem que ser. A nossa teologia, a gente, não resolve nada. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Então, se Deus não mandar a gente falar alguma coisa, ou se a gente não pedir a Deus o discernimento do que a gente está vendo e ouvindo, que a gente venha guardar o que a gente acha na língua dos dentes para trás. Porque o que muda a vida de ninguém não é o que a gente acha. O que mudou a nossa vida não foi o que a gente pensa, foi a palavra dele. Então, que a gente venha depender dele e apresentar a ele as nossas causas que a gente reconhece que é impossível. É basicamente assim: Senhor, nessa situação eu reconheço, estou perdido, estou morto, dela não venço, dela não passo. Porém, o que é impossível para mim é possível para ti, então entrega essa causa aqui em tuas mãos. Aí o Senhor vai e faz. Ricardo, mas o Senhor, ele já não sabe o que eu preciso? Por que então que ele já não faz? Meu amigo, a gente é conhecido do bem e do mal. Quando Adão e Eva comeu aquele fruto, a gente ficou conhecido do bem e do mal. Então a gente tem um livre-arbítrio de conhecer. Isso é bom para mim. Então se é bom para mim, a gente vai aonde? Confessar ao Senhor e falar para ele: Senhor, eu reconheço isso na minha vida, por mim mesmo eu estou derrotado nessa situação, porém o que é impossível para mim é possível para ti. Eu reconheço que aquilo que eu não posso, o Senhor pode. O que eu não tenho, o Senhor tem. O que me falta, o Senhor acrescenta. Então, toma essa causa impossível que é para mim, a ti que é possível, Senhor, e me dá a benção e a vitória. Porque no mesmo instante, meu amigo, tu já vai sentir a alegria de tu viver aquilo que tu tá pedindo. Tu começou a falar, tu já sente vivendo. Porque pela fé é isso que acontece. A gente contempla as coisas. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas que se espera. Eu não estou vendo nada, mas pelos olhos da fé eu contemplo. Tá chegando. A gente não precisa ver, só precisa crer. E quando a gente passa a viver o que a gente espera, a gente começa a viver de uma forma tão natural. Meu Deus, como é que aconteceu tão rápido? É assim que acontece. O sobrenatural de Deus na nossa vida. Então aguarda por Ele, confia nele, entrega tudo a Ele, confessa tuas causas impossíveis a Ele, que Ele vai pelejar e fazer por ti o que ninguém mais pode, somente Ele pode. Entenda bem. O que ninguém acha muda a tua vida, o que ninguém pensa muda a tua vida. O que vai mudar a tua vida, ó, é a palavra dele. Então dependa de Deus, dependa dele. Porque o que ninguém mais vai fazer por ti, ele faz. Ele só quer que tu confesse. Porque é basicamente assim: eu peço e o Senhor dá. Mas por que ele me deu antes? Porque ele queria que você pedisse, para quando ele fazer, tu reconhecer: foi Deus, porque não tinha como, mas Deus fez acontecer. Não tinha como eu chegar ali, mas Deus me colocou lá. Ah, eu reconheço. E quem está à tua volta vai dizer: mas não é fulano? Mas não é secretário? Ah, não. Pela força dele não tinha como. Pela estrutura dele não tinha como ele suportar. Ah, eu reconheço que é Deus na vida dele. E esse mesmo Deus que é na vida dele é na minha também. A partir de hoje, invoco o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Em espírito e em verdade eu vou confessar esse nome. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. E ele foi levantado naquela cruz do Calvário. Então, chama por ele, confessa a ele, porque aquele que foi levantado sobre a terra tem poder e autoridade para dizer para mim e para tu: levanta e anda. Ele não caiu, ele foi levantado. Então, quem foi levantado, que é ele, entendeu? Ele tem poder e autoridade sobre a minha e a tua vida para dizer: levanta, toma o que tu precisa e agora anda. Amém? Que a graça de Deus e a paz de Cristo Jesus seja e esteja sobre ti desde agora e para sempre. Amém.